Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula de Química Orgânica. Hoje nós vamos introduzir funções oxigenadas, começando pelos álcoois, enóis, fenóis e éteres. Bom pessoal, o grupo funcional que caracteriza os álcoois é a hidroxila, é o OH. Aqui, por exemplo, eu tenho CH3, CH2, OH. Esse aqui é o famoso etanol. O sufixo dos álcoois é -ol. Eles terminam com ol, assim como os hidrocarbonetos terminam em -ol, por exemplo. A regra de nomenclatura é basicamente a mesma dos hidrocarbonetos, mudando só a terminação mesmo. Aqui, por exemplo, eu tenho o metanol. Eu tenho aqui met, que é o prefixo de um carbono. Eu tenho aqui AN para indicar que é uma ligação simples, e eu tenho aqui ol, que é o sufixo de álcool. Aqui eu vou ter o butanol. Butanol. Eu tenho 1, 2, 3, 4 carbonos. Então esse aqui vai ser o but. But, o prefixo para 4 carbonos. A N só tem ligações simples. E o OL, o sufixo de álcool. Bom pessoal, tem os enóis. Eles são basicamente álcoois, mas com a hidroxila ligada a um carbono insaturado. O que é um carbono insaturado? É basicamente um carbono com ligação dupla. Nesse caso aqui eu tenho 2 carbonos, esse aqui vai ser o etanol. Eu tenho um et, que é o prefixo para 2 carbonos, N, que é o infixo para ligação dupla, e o L, que é o sufixo para álcoois. Vamos tentar aqui um composto mais complexo, uma cadeia mais complicadinha. Eu tenho aqui uma ligação dupla, outra ligação dupla, aqui eu tenho uma ramificação, e digamos aqui eu tenho uma hidroxila. Bom, eu tenho que começar a contar, eu tenho que encontrar a cadeia mais longa e começando a contar na hidroxila. Aí como assim? Bom, observe que aqui eu tenho 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 carbonos. Mas eu tenho que começar a contar de acordo com a hidroxila. Então, 2, 3, 4, 5, 6, 7 carbonos. Mesmo essa cadeia aqui sendo mais curta, é essa aqui que eu vou usar porque ela tem o grupo funcional. Então eu vou ter 2, 3, 4, 5, 6, 7 carbonos. Eu vou ter hept, que é o prefixo para 7 carbonos, e eu vou ter que colocar ramificações também, as ramificações. Eu tenho uma ramificação no carbono 1, que é a ramificação metil. Eu tenho uma ramificação no carbono 3, que é uma ramificação etil. Nesse caso, eu tenho que colocar as ramificações em ordem alfabética. Nesse caso, etil vem antes de metil. Então vai ser 3, que é o carbono onde está preso a ramificação etil. 1, que é o carbono onde está o metil. As ligações, os números dos carbonos são as ligações duplas. No caso, 3 e 5. E por último, o carbono 1, que é onde está o grupo funcional. Então esse aqui vai ser o 3, 1, 3, 5, 1. Hept. Opa, hept não. Etil. Etil. Metil. Hept. Hept. Dienol. Observe que eu coloquei esse di para indicar que são duas ligações duplas. Eu tenho aqui o AN, que é o infixo das ligações duplas, e o di, que indica que são duas. Aqui no final eu tenho o sufixo de álcoois. Aqui eu tenho o prefixo de que são 7 carbonos. Aqui eu tenho o nome da ramificação e aqui da outra ramificação. Observe que esses números são relacionados em sequência. Eu tenho 3 se referindo ao etil. Eu tenho 1 se referindo ao metil. Eu tenho o outro 3 se referindo à ligação dupla. Esse 5 se referindo à minha ligação dupla também. E por último, esse número 1 se referindo
ao local onde está o grupo funcional. É assim que funciona. Eu também poderia colocar de outra forma. Por exemplo, eu poderia colocar 3-etil, 3-etil, 1-metil, ept, 3, 5, dien, 1-ol. Dessa forma, pessoal, também está correto. Eu prefiro colocar dessa forma porque eu acho que fica melhor esteticamente, mas assim também está correto. Vocês podem colocar das duas formas da maneira que vocês preferirem. Os fenóis, pessoal, são os álcoois em que a hidroxila, em que o grupo funcional é ligado a um carbono de anel aromático. A nomenclatura deles é a localização do grupo funcional, mais o infixo hidroxi, mais o nome do aromático. Por exemplo, aqui nós temos 2 anéis benzênicos, não muito bem desenhados, mas 2 anéis benzênicos. Aqui eu tenho as posições alfa e as posições beta. Esse composto aqui, pessoal, só com 2 anéis aromáticos, é o chamado naftaleno. Por exemplo, nesse caso em que eu tenho eu tenho o composto naftaleno, 2 anéis benzênicos juntos, e eu tenho um álcool bem aqui. Esse aqui vai ser o alfa hidroxinaftaleno. O hidroxinaftaleno, também conhecido como alfa-naftol. Agora que nós já estudamos álcoois, enóis e fenóis, nós vamos estudar os éteres. Os éteres, pessoal, são todos os compostos orgânicos que possuem oxigênio como um heteroátomo. Como assim? Nesse caso, aqui eu tenho oxigênio entre carbonos. Esse é um heteroátomo. Observe que ele está aqui, está quebrando a homogeneidade dessa cadeia. Essa cadeia aqui só teria carbonos, tem um oxigênio no meio, tem um oxigênio invadindo a cadeia, digamos assim. A nomenclatura dos éteres é dada da seguinte forma: tem o nome da cadeia mais simples, seguido pelo infixo oxi, e por último, o nome da cadeia mais complexa, mais o infixo e mais a letra O. Nesse caso aqui, o mais simples é o radical metil, então aqui vai ser metoxi-etano, porque eu tenho um etil aqui nessa ponta. Aqui, por exemplo, vai ser, eu tenho aqui CH3, CH2, CH2O, CH2, CH3. Opa. CH2, CH3. Observe que independentemente da forma como estiver representado, mesmo que a cadeia mais complexa esteja na frente ou atrás, eu sempre vou colocar o nome da cadeia mais simples primeiro. Esse aqui vai ser o etoxipropano. Nesse caso, CH3, CH2O, CH2, CH3. Aqui eu vou ter o etoxi-etano. Lembrando, pessoal, que essa é a nomenclatura oficial da IUPAC. É a oficial da IUPAC. Mas também costumam usar muito em provas a nomenclatura usual, que não é oficial, mas costumam usar muito ela. Nesse caso, aqui esses éteres aqui que eu fiz, eles podem ser chamados de outra forma. A nomenclatura usual é da seguinte forma: você coloca éter, aí depois o nome do radical mais simples, aí o do radical mais complexo, e por último o sufixo ico. Nesse caso aqui, esse aqui seria o éter
metil etílico, éter metil etílico. Esse aqui, o etoxipropano, na nomenclatura oficial, a nomenclatura usual iria ficar éter etil propílico. Éter etil propílico. E esse último aqui, o etoxietano, ia ficar éter, na nomenclatura usual, ele iria ser chamado de éter dietílico. Bom, pessoal, terminamos a aula de hoje. Nós falamos sobre todos os assuntos que queríamos falar, né? Nós introduzimos funções oxigenadas, nós falamos sobre álcoois, nós falamos sobre enóis, fenóis e éteres. Próxima aula nós vamos continuar falando sobre aldeídos, ácidos carboxílicos, ésteres. Futuramente nós vamos falar também de anidridos, nitritos, mas isso aí no decorrer das aulas e tal. Hoje nós ficamos por aqui. Não se esqueçam de compartilhar nosso vídeo e de continuarem acompanhando o curso de Química Orgânica aqui conosco. Muito obrigado por assistirem. Bons estudos.